Bom dia, meu querido amigo irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que eu estou aqui para compartilhar contigo a palavra de Deus, continuar a comentar a leitura bíblica anual que estamos fazendo aqui na nossa congregação. Meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, e este é o canal Novo e Vivo Caminho. Antes de tudo, eu convido você a assinar o nosso canal, ativar o seu sinalizador e passar a receber em primeira mão tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue nesses dias. Amém? Então, hoje, dia 22 de novembro de 2021, eu vou comentar contigo a leitura de Romanos, capítulos 8 a 10. E nesses 3 capítulos eu vou destacar o capítulo 8 de Romanos. Eu considero esse capítulo um dos pontos altos da palavra de Deus, porque nele Paulo, com muita graça, com muita revelação de Jesus, ele nos ensina coisas preciosas sobre a vida sob o domínio, sob o governo do Espírito Santo, que é algo fundamental para qualquer seguidor de Jesus ter êxito, ter sucesso na sua caminhada espiritual. É viver sob o governo do Espírito Santo. E nesse capítulo precioso, sublime, Paulo ele descreve como isso acontece e quais os resultados que nós temos por viver governados pelo Espírito Santo de Deus. Para que você entenda um pouco mais sobre o que eu estou falando, eu quero falar um pouquinho com você sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre os aspectos do passado, presente e futuro envolvidos na salvação em Cristo Jesus. Quando nós falamos da salvação, tocando num aspecto do tempo passado, nós falamos sobre aquele efeito da salvação em perdoar os nossos pecados, em lavar toda culpa, toda acusação, todo engano, todo estilo de vida contrário ao Espírito de Deus, contrário à vontade de Deus que nós vivíamos e experimentávamos quando não conhecíamos a Jesus Cristo. Então, a salvação no aspecto passado, ela cobre, ela remove todo esse entulho da nossa vida. Todo esse estilo de vida antigo, ele é removido, perdoado, cancelado pelo sangue precioso de Jesus. Então, aquilo que Apocalipse simbolicamente fala, aqueles que lavaram suas vestes, no sangue do Cordeiro, estão com as vestes limpas diante de Deus. Não tem mais mancha do passado. E, biblicamente, esse processo se chama justificação. Quando os teus pecados, por meio da fé em Cristo Jesus, você é perdoado e você é considerado justo diante de Deus. Esse é o processo da justificação, segundo a Bíblia nos declara em Romanos 5, versículo 1. No aspecto presente da salvação, é esse tempo que nós estamos hoje caminhando com Cristo Jesus. Nós estamos neste processo de santificação com a ajuda e a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, na vida de cada discípulo. A santificação, ela é um processo onde de fato o Espírito Santo faz valer a obra da cruz na nossa vida. Tudo aquilo que nós recebemos no novo nascimento, na caminhada com Cristo, isso vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo e nós vamos gradativamente manifestando a vida de Cristo. Nós vamos gradativamente deixando tudo aquilo que era antigo, nós já deixamos na salvação, mas nós somos reeducados nessa nova vida com Cristo e nós manifestamos gradualmente, gradativamente, mais e mais da sua vida. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, nós vamos recebendo do Senhor para manifestar essa vida nova em Cristo Jesus. Esse é o processo da santificação. E no aspecto futuro da salvação, é quando o nosso corpo físico será transformado para viver na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que professaram fé, que serviram a Cristo enquanto vivos, e morreram. Quando o Senhor Jesus retornar, esses ressuscitarão primeiro, e ressuscitarão não com o corpo antigo, terreno, mas com o corpo glorificado, segundo Paulo nos ensina
em 1 Coríntios 15, né? E aqueles que estiverem vivos quando o Senhor retornar serão arrebatados e transformados, né? Passarão por essa transformação e assim encontrarão com o Senhor e com toda a igreja de todas as gerações nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a consumação da nossa salvação. É o aspecto futuro da nossa salvação, né? E ali vai ser cumprido aquilo que Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória, né? Tudo isso está lá em 1 Coríntios 15, que por sinal é o próximo capítulo que nós vamos meditar na palavra de Deus na semana que vem. Então, entendendo esses aspectos da justificação no passado, santificação no presente, glorificação no futuro, nós vamos enfocar essa parte do meio. A santificação é o tema que está abordado em Romanos capítulo 8. Para facilitar nosso entendimento de Romanos 8, eu dividi essa meditação nas 3 divisões originais que Paulo usa na sua argumentação, na sua escrita, né? São 3 sessões onde ele trata de alguns temas específicos e nós vamos meditar conforme a forma como o texto foi escrito. A primeira sessão ela é dos versículos 1 a 17. E o grande tema dela é a comparação entre a vida no Espírito e a vida na carne. A vida no Espírito, como eu já introduzi para vocês aqui, é a vida sob o governo do Espírito Santo, sob a regência do Espírito Santo, né? Essa nova vida em Cristo é a vida no Espírito. E a vida na carne é uma vida sem essa regência, sem esse governo do Espírito Santo. Que aqueles que não nasceram de novo vivem essa vida na carne. E às vezes alguns que não nasceram de novo, mas estão no ambiente do reino de Deus, pensam que estão no Espírito, mas estão na carne. E nós vamos ver aqui nessa comparação, como diria Carlinhos Félix, de que lado você está? De que lado nós estamos? Se estamos vivendo no Espírito ou se estamos vivendo na carne? Então, esse trecho de 1 a 17, ele faz essa comparação entre vida no Espírito e vida na carne. Quando nós falamos na carne aqui, é no sentido de natureza humana caída, né? Carne nesse sentido de natureza humana carnal, que não obedece às leis de Deus, ao governo de Deus. Essa é a carne que nós estamos falando. O segundo trecho, e aí uma palavra-chave para entender esse trecho de 1 a 17 é a palavra identidade. Guarde essa palavra porque ela é muito importante, identidade. O segundo trecho de Romanos 8 é dos versículos 18 a 30, onde Paulo revela o trabalho do Espírito Santo em transformar cada discípulo conforme a imagem do Filho de Deus. Então, nesse segundo trecho, versículos 18 a 30, a gente vai ver, imagine que a vida cristã, imagine como se fosse um veículo com vários dispositivos, né? Esses dispositivos Paulo descreveu aí nos versículos 1 a 17, a vida no Espírito. E agora esse veículo vai começar a se movimentar no caminho, vai percorrer o caminho. E ao longo do caminho esses dispositivos vão sendo acionados, vão sendo utilizados conforme a necessidade. Então, comparativamente, esse segundo trecho, versículos 18 a 30, é essa viagem, que imagine você está dentro desse veículo, e aí você, na regência do Espírito Santo, você vai acionando esses dispositivos e reagindo de uma maneira espiritual às coisas que vão acontecendo na sua vida. E nesse movimento, nessa viagem, o Espírito Santo ele vai gerando em nós, por meio das circunstâncias, das situações, dos desafios que temos enfrentado na vida, o Espírito Santo vai gerando em nós essa imagem de Jesus. Aleluia! Então, nesse segundo trecho, versículos 18 a 30, tem uma palavra-chave para entender, que é propósito. Guarde essa palavra, propósito. No terceiro trecho, os versículos 31 a 39. E o que eu notei, o que eu reparei nessa leitura? Enquanto Paulo ia descrevendo essas questões da vida no Espírito, vida na carne, dessa atuação do Espírito Santo durante o caminho, na vida do discípulo, eu vi que Paulo ele ia se alegrando e expressando uma grande satisfação em ver esse grandioso amor, esse grande trabalho do Senhor, do Espírito Santo na vida do discípulo.
E aqui dos versículos 31 a 39 é um hino, um cântico de gratidão, né, por esse imenso amor de Deus, esse incompreensível amor de Deus por nós. E Paulo ele vai descrevendo isso, vai certificando, né, vai confirmando as certezas da fé dos discípulos, e ele diz: nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é um hino de gratidão. E uma palavra-chave para entender essa sessão é a palavra valor. Ok? Então, recapitulando: identidade, propósito e valor. São 3 palavras-chave para entendermos Romanos capítulo 8. E eu quero passar a comentar contigo essas 3 sessões aqui. Primeiro, nós vamos comentar uma comparação entre a vida na carne e a vida no espírito, né? E enquanto nós lemos aqui, essa leitura ela é um espelho para nós, né? Para que você se veja, se enxergue aqui nessa leitura, para se autoavaliar se está vivendo na carne ou se está vivendo no espírito. Eu quero crer que se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque você anseia viver no Espírito, viver governado pelo Espírito Santo. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no teu ouvido, no teu coração, na tua mente, para gerar arrependimento onde precisa de arrependimento e para gerar convicção e firmeza e certeza na sua caminhada. Amém? Em nome de Jesus. Para que todos nós possamos viver plenamente no Espírito Santo. Aleluia. Então vamos lá, falando nessa primeira sessão, versículos 1 a 17. Eu vou listar aqui características de quem vive na carne. Quem vive na carne vive sob condenação. Aquela pessoa, ela sabe que está errada, né? E ela vive com um peso de condenação sobre ela. Por mais que ela viva uma vida independente de Deus, queira fazer suas próprias escolhas de bem e de mal, assim como os primeiros pais fizeram e por isso caíram e foram expulsos do paraíso, né? Por mais que a pessoa queira andar independente de Deus, incrédula de Deus, desobediente a Deus, lá no coração dela, na consciência dela, existe uma noção de bem e de mal. E essa consciência acusa ou defende essa pessoa a partir dos seus atos, pensamentos, palavras, ações e reações. Então, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus coloca sim um aviso lá no coração. Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mesmo aquelas pessoas que estão numa cultura isolada, distante, né, no tempo e no espaço, mesmo essas pessoas elas têm um norte, uma bússola dentro de si, indicando o que é o bem, o que é o mal. Mas essas pessoas elas vivem sob condenação, porque mesmo sabendo o bem e o mal escrito em seus corações, como Paulo diz em Romanos 2, elas não têm poder para fazer o bem, né? Elas não têm poder para se libertar do mal, né? Então elas vivem condenadas pela própria consciência e pelo Espírito Santo de Deus. E nessa condição as pessoas são escravas do pecado e da morte. Ser escravo do pecado é estar sob um jugo, sob um domínio, de que por mais que a pessoa saiba que está errada, ela não consegue sair, ela não consegue se libertar. Se você já lidou com um viciado em álcool, drogas, em pornografia, em qualquer outra coisa que denigre a imagem de Deus na vida do ser humano, você está entendendo o que eu estou falando. A pessoa ela sabe que está errada, mas ela não tem autoridade, não tem poder para se libertar. E aí ela vive uma vida de escravidão ao pecado. E, segundo Tiago nos fala, o pecado uma vez concebido, ele gera morte. Nem sempre a morte é imediata. Nem sempre vai ser pecou, morreu. Mas algo morre dentro de você sempre que você peca. Algo da imagem de Deus é manchada dentro da sua vida. E algo da tua própria consciência, da tua própria constituição, da tua própria identidade é manchado quando você peca. Quando você peca, a tua identidade sofre um dano. E você não expressa plenamente tudo que você é e tudo aquilo que Deus te criou para ser. Por isso que o pecado é tão terrível, é tão destrutivo, enganoso e perigoso para as nossas vidas. Porque ele mancha, denigre
a imagem de Deus em nós e aquilo que Ele mesmo nos criou para ser, com tanta graça, com tanta arte, com tanto investimento de amor que o Senhor nos criou. Então quem vive na carne, mesmo tentando viver corretamente, ele não consegue se libertar. Ele não tem poder, autoridade para se libertar. Quem vive na carne anda segundo a sua velha natureza. Logo, ele não cumpre essa lei moral de Deus, né? A velha natureza, ela quer agradar a si mesma, independente se está desagradando a Deus ou ao próximo. Por isso, né, como Jesus mesmo indicou no Evangelho, de onde procedem os assassinatos, os roubos, os adultérios, as mentiras, as acusações, as violências, vem do coração do homem. O coração do homem não regenerado é fonte de todo lixo, todo problema no mundo vem do coração do homem, né? Por isso que Jesus, ele quer o nosso coração, para que a partir do nosso coração, nossas atitudes sejam mudadas, transformadas. Amém? Então, quem vive na carne é uma pessoa que se inclina, tende ou é atraído por coisas da carne. Pense um pouco nessas palavras. Inclinar-se, tender para aquilo, ser atraído por coisas da carne. Isso indica que você está vivendo sob o governo, sob o domínio da sua própria e velha natureza, né? Se a tua tendência, a tua inclinação, teu gosto, tuas preferências estão tendendo para isso, é porque você está vivendo sob o domínio disso, né? E com isso ela gera morte, como eu falei. A tua identidade, ela não é expressa se você vive na carne. A tua identidade e a liberdade para você viver a tua identidade, ela está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo conhece quem você é. Jesus Cristo te formou com uma identidade própria que veio do sopro dos seus lábios, da inspiração do seu coração para a tua vida. Ele sabe plenamente, 100% quem você é. E Ele está esperando só que você alinhe o teu coração com dele, para que você expresse 100% essa identidade. Quem vive na carne é inimigo de Deus. Não se sujeita à sua lei moral, né, como eu já falei. Não agrada, nem quer agradar a Deus. Quem vive na carne vive por si. Acha que está fazendo melhor, está tendo seus benefícios terrenos, né, por algum tempo, e acha que está abafando, como se diz. Mas não agrada a Deus e não gera vida espiritual. Vive uma vida parcial, pela metade, por assim dizer. Não vive plenitude de vida. Quem vive na carne não tem o Espírito de Cristo e não pertence a Cristo. Então, por isso que eu digo que às vezes não é só a pessoa, está lá fora, está fora do reino. Às vezes dentro do reino, dentro do ambiente do reino, tem pessoas que individualmente ainda não se renderam ao governo do Espírito Santo, né? Então, esse texto, né, de Romanos 8, ele é fundamental para cada discípulo de Jesus. Para cada pessoa que, né, declara que segue Jesus, ela precisa se autoavaliar à luz desse texto, para saber, eu estou vivendo na carne ou estou vivendo governado no Espírito, pelo Espírito Santo? Porque se eu estou vivendo na carne, aqui Paulo está dizendo, eu não pertenço a Cristo, né? Quem vive segundo a carne produz morte, não é guiado pelo Espírito Santo, logo não é filho de Deus, né? É uma pessoa que tem espírito de escravidão, vive sob o domínio do medo. Qualquer relacionamento baseado no medo, ele não dura. Ele é falso, ele é parcial. Todo relacionamento baseado no medo tem obrigação, tem coação. E não é assim que o Senhor quer que a gente viva com Ele. Nós não podemos viver com Jesus e servir a Jesus por medo do inferno, né? Isso é errado. O medo já produz tormento agora, em vida, né? Nós devemos e queremos viver com Jesus porque o amamos, porque reconhecemos o seu amor por nós. O mundo, o universo, a vida não tem outro propósito, outra explicação a não ser por amor. Por amor. Pense um pouquinho por que Deus te chamou à existência. Ele poderia simplesmente nem ter te chamado à existência, você não estaria aqui ouvindo a minha fala. Se Ele não tivesse me chamado à existência, eu não estaria aqui falando para você. Mas o que acontece é, Deus nos chamou à existência por amor. E é por amor que Ele quer que a gente se relacione com Ele. Não por medo.
E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então receba no teu coração, no teu espírito, uma carga, uma unção, uma glória do Senhor de amor renovada nesse dia em nome de Jesus, para viver um relacionamento de amor com o teu Deus. Aleluia. Quem vive na carne vive sob o domínio do medo. E quem vive no Espírito? Vamos ver. Então lembre que nós estamos... Tudo isso é um pano... No pano de fundo ali está a palavra identidade. Quem vive no Espírito? A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então quem vive no Espírito está com a ficha limpa. Meus pecados foram perdoados. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Não há mais peso, não há mais condenação sobre a minha vida. Estou com a ficha limpa. Aleluia. Nós somos livres da lei, do pecado e da morte. E isso é o uau do cristianismo. Porque nenhuma outra religião te dá poder para vencer o erro, né? Nenhuma outra crença, nenhuma outra fé, né? Em outras crenças, em outras caminhadas de fé, as pessoas têm que nascer, viver, morrer, reencarnar, nascer, viver, morrer, reencarnar milhares de vezes para curar os seus erros, seus pecados, as coisas ruins que fizeram na vida, etc., nas vidas passadas, etc. Mas o cristianismo não. O cristianismo ele apaga os pecados. O cristianismo ele perdoa os pecados. Cristo, pelo seu sangue precioso, morreu de uma vez por todas por nós para cancelar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, agora, aqui e agora, pela fé em Cristo Jesus. Você pode receber essa nova vida e viver livre dessa culpa, dessa lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é aquele jugo, né? Quem não sabe o que é jugo, no Nordeste é a canga, né? Que coloca no pescoço dos animais para levar as cargas, né? Então, a lei do pecado é esse jugo que nos obriga a viver ali, debaixo desse peso, debaixo dessa condenação, fadados, condenados a repetir os mesmos erros. Mas em Cristo Jesus nós temos poder, dado pelo Espírito Santo, para vencer o pecado. E essa é a essência desse processo de santificação, como eu falei, né? Nós recebemos este poder para vencer o pecado. Então, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus vem pela união com Cristo, por meio do bendito e maravilhoso Espírito Santo. E assim, nós temos poder para vencer o pecado, né? Quem vive no Espírito está sujeito a essa lei do Espírito e de vida, que é o poder para ser santo, poder para fazer o certo. Eu sei que no fundo de cada ser humano existe a vontade de fazer o certo, de fazer o bem. E é essa vontade aí que é potencializada, é empoderada pelo Espírito Santo para que de fato a gente faça o certo. Aleluia! Essa é a proposta da vida no Espírito. E assim, vivendo no governo do Espírito Santo, nós cumprimos a lei moral de Deus. Lembra aquilo que eu falei dessa noção de bem e mal, de certo e errado, escrito no coração de cada homem? Quem vive no Espírito cumpre essa lei moral de Deus. Aleluia! Quem vive no Espírito, a sua inclinação, sua tendência, sua atração é pelas coisas do Espírito. Então você tem fome e sede por Deus e por tudo aquilo que é pertinente ao reino de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mais eu quero amar o Senhor, mais eu quero entender a sua vontade e cumprir a sua vontade na minha vida. Então quem vive no Espírito tem essa inclinação, né? Ele não vê graça nas coisas do mundo. Ele vê graça e verdadeira graça em viver de uma maneira agradável ao Senhor, em viver no Espírito, em se alegrar com a alegria espiritual do Senhor. Aleluia! Então sua inclinação, sua tendência, sua atração levará à vida e à paz. A vida e a paz. Quem vive no Espírito é uma pessoa amiga, apegada, próxima de Deus. Então pense nisso, ser amigo, ser apegado, próximo de Deus. Saber o que Ele pensa, conversar com Ele, ouvir a sua voz, caminhar junto com Ele, cooperar com Ele. Ser amigo de Deus. Essa é a proposta do cristianismo,
para cada um de nós, para cada discípulo. Quem vive no Espírito agrada e quer agradar a Deus. Ele pensa em tudo que ele fala, diz, cogita, planeja. O Senhor se agrada disso? O Senhor se alegra com isso? Essa é a pergunta de quem vive no Espírito. Quem vive no Espírito tem o Espírito de Cristo, pertence a Cristo. Embora o seu corpo físico, né, ainda sofra efeitos do pecado, né, como eu falei, a salvação ela vai ser consumada na eternidade, né, quando o nosso corpo físico for totalmente transformado. Nós ainda, nesse processo de santificação, nós ainda sofremos alguns efeitos do pecado no nosso corpo físico. Doença, enfermidade, morte, envelhecimento, né? Às vezes o nosso corpo físico tenta nos puxar para o nosso velho estilo de vida, mas, como eu falei, nós recebemos poder pelo Espírito Santo para empreender um novo estilo de vida já nesse corpo físico, que é o que Paulo diz aqui. Nós, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais. Está falando aqui de corpo físico mesmo, nossos corpos mortais, para que a gente viva uma vida de ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia. Então, pelo poder do Espírito, nós neutralizamos, mortificamos as obras do corpo, né? É uma santificação diária. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, cada dia, nós crucificamos nossa vida natural, assumimos a vida de Cristo e experimentamos essa vida e essa glória de Cristo vivendo a sua vida. Aleluia. Então, quem vive no Espírito são pessoas guiadas pelo Espírito, são filhos de Deus e receberam o Espírito de adoção. Não são mais escravos do medo, não são mais escravos do erro, né? Mas estão livres do medo e receberam o Espírito de adoção, o qual clama dentro de nós, Abba, Pai. Paizinho querido, paizinho próximo, né? Esse paizinho que nos abraça, que nos acolhe, que nos faz parte da sua família eterna, né? Então, identidade, são filhos de Deus. O Senhor te chamou para ser. O Senhor te chamou para ser. Ser o quê? Filho de Deus. Isso é identidade. Essa é a minha identidade. Essa é a tua identidade. E quando você se descobre filho de Deus, quando você entende o que é ser filho de Deus, o resto tudo perde o brilho diante dessa revelação, diante dessa grandeza, diante dessa riqueza de ser filho de Deus. Não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. Aleluia. Então, quem vive no Espírito tem essa identidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo confirma em nós, dentro de nós, essa identidade. Ele afirma, ele certifica, ele fortalece, ele encoraja. E ele declara isso: você é filho de Deus. Você nasceu de mim. O Espírito Santo dentro de nós testifica isso. Você me ouve. Você tem comunhão comigo. Eu tenho comunhão contigo. Você é meu filho. Você é minha filha. Aleluia. Se o Espírito Santo está aquecendo isso no teu coração enquanto eu estou falando, ele está certificando aí dentro de você: você é meu filho, você é minha filha. Eu não abro mão da tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que testifica com o nosso espírito, né? Confirma com o nosso espírito essa filiação. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Identidade. E aí a Bíblia diz: se somos filhos, somos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo. Olha que maravilha, co-herdeiros, né? Da mesma forma como Cristo é filho e herdeiro, nós somos co-herdeiros, nós, né, temos partilha nessa herança espiritual de Cristo Jesus. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Então, resumindo esse trecho, quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. Recebeu de Cristo uma nova identidade, de filho de Deus. E assim, vive guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Vive conforme a lei do Espírito.
Muito mais do que um conjunto de práticas, de regras escritas, a lei do Espírito dentro de nós nos impulsiona a fazer o certo, a cumprir a lei moral de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a viver conforme essa lei do Espírito. E ele nos dá poder para vencer o pecado. Você vai ser tentado ou tentada para o resto da sua caminhada terrena, né? Enquanto você estiver nesse processo de santificação, você será tentado, você será sugerido, você será convidado para provar o pecado. Mas dentro de você, dentro de mim, existe o poder para vencer o pecado e dizer não para ele e sim para Deus. Amém? Essa é a boa nova do Evangelho. Nós podemos viver em liberdade. Liberdade. A verdadeira liberdade está em ser cheio do Espírito Santo e cumprir 100% o seu propósito. Em expressar 100% a tua identidade. Aquilo que Deus já criou você para ser e você já tem isso dentro de si. Amém? A verdadeira liberdade é isso. É expressar 100% quem você é de fato. Aleluia.